Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma escola bíblica dominical. Estamos no segundo trimestre deste ano de 2021, aprendendo a respeito dos dons espirituais e ministeriais. Hoje estaremos comentando a lição de número 9, o ministério de pastor. O texto áureo está em João, Evangelho de João, capítulo 11, capítulo 10 e o versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A verdade prática: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. E a nossa lição ela está firmada em 3 tópicos distintos, que é Jesus, o sumo pastor, características do verdadeiro pastor e o ministério pastoral. Primeiramente, para que possamos adentrar no comentário da nossa lição, nós queremos apontar essa expressão pastor. A expressão pastor, ela é uma expressão bastante forte. Alguns segmentos religiosos não admitem usar a expressão pastor para aquele que lidera, que está diante de um trabalho, diante de um povo, conduzindo uma congregação, uma igreja, um campo, e enfim. Nós, ao voltarmos aqui para a palavra de Deus, nós vamos encontrar no Antigo Testamento o Senhor escolhendo pessoas que lidavam com ovelhas. Nós vemos o caso de Abraão. Ele era uma pessoa que lidava com ovelhas. Isaac, da mesma forma, ele era pastor de ovelhas. Isaac ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú já não era pastor de ovelhas, mas Jacó era pastor de ovelhas. E se nós retrocedermos um pouco mais até ao primeiro casal, Adão e Eva, eles a princípio, com os 2 primeiros filhos por eles assim gerado, nós encontramos ali Abel e Caim, ou Caim e Abel. Caim também ele era lavrador da terra, mas Abel era pastor de ovelhas. Para cuidar de ovelhas, necessita de um determinado... A pessoa não pode ser aquela pessoa afoita, aquela pessoa que não tem controle das coisas. O pastor, na verdade, de ovelhas, ele aprende a paciência, a longanimidade, porque a ovelha é um animal dócil, é um animal que depende inteiramente do seu pastor, do cuidado pastoral. E nós aprendemos também que Moisés, lá no Egito, ele era filho foi assim chamado, como retrata o escritor aos Hebreus, filho da filha de Faraó, por vias de consequência na linha sucessória do trono do Egito. Mas ele, como diz o escritor aos Hebreus, ele preferiu sofrer com o povo de Deus, sofrer o opróbrio com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo desfrutar do gozo do pecado. E nós vemos que enquanto ele, herdeiro do trono, de uma capacidade administrativa muito grande, o Senhor não o chamou para que ele começasse o seu ministério, o seu trabalho de libertação do povo de Israel. Mas Deus permitiu que algo acontecesse na vida de Moisés, que ele então, saindo para ver o povo, ver a situação como estavam os seus irmãos, ele vê um egípcio ali oprimindo ao seu irmão hebreu. O que ele faz? Ele mata esse egípcio. E esta atitude de Moisés fez com que ele fugisse para que não fosse morto. Porque no dia seguinte ele novamente sai
e novamente ele vê dois irmãos desta feita, dois hebreus discutindo, e ele então tenta intervir, tenta apaziguar. E um deles diz: queres tu ser o nosso juiz? Queres matares a mim como mataste aquele Egito? Aí Moisés descobriu que já aquilo que ele havia feito, apesar de ter encoberto na areia, já havia sido descoberto que ele havia matado aquele egípcio. Então ele foge e ele vai para Midian, e lá ele passa a cuidar das ovelhas de Jetro, e toma uma das filhas de Jetro para ser sua esposa, e ali ele fica 40 anos cuidando das ovelhas, aprendendo a passividade das ovelhas, para depois o Senhor o conduzir de volta ao Egito para libertar os seus irmãos que estavam no cativeiro. Assim nós começamos a aprender. Davi, por exemplo, foi um homem que Deus escolheu para ser rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. Quem era Davi antes de ser chamado para o reinado? Davi era um humilde, um simples e genuíno pastor de ovelhas. E o Davi, ao conduzir as ovelhas, ao lidar com as ovelhas, ao ver o cuidado que ele próprio dedicava ao rebanho, então ele escreve o Salmo 23, colocando-se na condição de ovelha e o Senhor Todo-Poderoso como pastor. Daí ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitos conhecem o Salmo 23 como o Salmo do bom pastor, o Salmo do pastor. Mas na verdade, o Salmo 23 não é o Salmo do pastor, é o Salmo da ovelha. É a ovelha falando ao pastor, fazendo uma declaração ao pastor. E neste caso, Davi colocando o Senhor Deus como o supremo pastor da sua vida. E ainda nesta linha pastoral, de conversa, de alinhamento, de raciocínio quanto à função pastoral, nós vamos chegar em Ezequiel, no capítulo 34. Lá no capítulo 34 do profeta Ezequiel, nós vamos encontrar algo bastante ali interessante. Ezequiel, capítulo 34, a partir do versículo 11, do 11 ao 15, nós vamos encontrar esta expressão colocando Israel como ovelha e o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, como pastor. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra as ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares, para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. E o versículo 17 diz: quanto a vós, outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Nota-se que o Senhor, ele se apresenta para a nação de Israel como pastor, e a nação de Israel na condição de ovelhas. Logo, esta relação pastor e ovelha, ovelha e pastor, ela vem desde como nós abordamos há pouco, desde Abel e Caim.
O Senhor já vem falando, escolhendo pastores que lida com a ovelha para fazer desses líderes, para desses, por assim dizer, desses obreiros pastoris, para que venha como uma alusão, como uma referência para o pastoril de almas, de pessoas. E hoje nós encontramos assim essa questão pastoral que bem define a função ministério pastoral. E quando nós chegamos no Novo Testamento, isso no Antigo, e quando nós chegamos no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele se apresenta, como está aqui no texto áureo da nossa lição desta semana que estamos comentando. O Senhor dizendo: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Falando aqui do pastor que coloca a sua vida em risco, em prol para salvar as suas ovelhas. Neste caso, nós vemos a figura de Davi, que ele enfrentou o leão, enfrentou o urso para salvar a ovelha que havia sido arrebatada ali do seu rebanho. Então, aquela atitude de Davi nada mais foi que uma figura do que ainda viria a acontecer através em Cristo Jesus, quando ele literalmente ele entrega a sua vida para a salvação de todos nós. Hoje temos a salvação, porque o nosso pastor, o nosso sumo pastor, Jesus Cristo, o verdadeiro pastor, o bom pastor, ele deu a sua vida pelas ovelhas. E quando nós chegamos em Efésios capítulo 4 e o versículo 11, nós vamos encontrar lá os 5 ministérios, dons ministeriais. E nós encontramos, primeiramente, o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Hoje estamos comentando o pastor. E o pastor, por que fazemos a referência do pastor no dedo anelar ou anular? Por quê? Porque nesse dedo, segundo uma lenda antiga do Oriente, havia uma veia que ligava este dedo ao coração, ou um nervo que ligava ao coração. E assim os egípcios adotaram que colocar um anel como sinal de casamento neste dedo anular ou anelar. E isto, Alexandre, ele viu, ele gostou quando ele toma ali aquela região, ele leva então este costume para a Grécia. Como a cultura grega dominava aquele mundo, então hoje, praticamente no mundo todo, é usada a aliança, o dedo da aliança, o dedo anelar. E apenas a título aqui uma curiosidade, abrir aqui um parêntese, né? Há uma lenda oriental que diz que esse dedo representa os pais. Aqui, os irmãos e amigos. O dedo médio representa a própria pessoa. O dedo anelar ou anular é o dedo da união com o seu esposo ou esposa. E o dedo mínimo, os filhos que daí procederão. Então, são essas fechando aqui o parênteses para essas explicações. Sigamos aqui na explanação da palavra de Deus. Isso fica apenas para questões didáticas e de melhor compreensão. Quando chegamos agora em Efésios 4 e 11, fala que o Senhor Jesus, Ele mesmo, o sumo pastor, Ele deu uns para apóstolos, outros para profeta, evangelistas, pastores e doutores. O Senhor Jesus deu pastores à igreja. E o ministério pastoral é aquele que se casa com a igreja, é aquele que une a igreja. Porque o apóstolo, ele não é pastor de uma única igreja, ele trabalha em várias frentes. O profeta também, ele tem a missão, o dom ministerial de aconselhar, de trazer a palavra de Deus, e também o evangelista de abrir frentes
evangelística, pregando, levando a mensagem aonde ainda não havia sido anunciada. Agora, quem fica para cuidar das ovelhas, para alimentar as ovelhas, pastorear as ovelhas, conduzir as ovelhas, para que elas permaneçam firmes naquilo que foi ensinada, é o pastor. É o pastor. Este é o ministério pastoral. E nós, nessa condição, às vezes até aqueles que refutam, que essa expressão do ministério pastoral, quando nós chegamos em Hebreus, capítulo 13, e o versículo 17, diz o seguinte: obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E ainda, quando nós chegamos no Apocalipse, nós vamos encontrar que o Senhor Jesus, quando ele se apresenta para João ali na ilha de Patmos, que ele vai mandar aquelas cartas para as igrejas, Ele tem ali uma visão e o Senhor dá uma ordem para ele: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E o anjo da igreja é apontado aqui ao pastor da igreja, ao responsável pela igreja, o que cuidava da igreja, o que alimentava a igreja, o que tinha responsabilidade espiritual na manutenção da igreja. Este era tratado e foi tratado por Cristo como o anjo da igreja. Então aqui nós aprendemos aqui a questão da teologia pastoral, que é ser pastor, o ministério de pastor. Mas quando nós falamos ainda nessa questão de pastor, nós precisamos aprender algo mais. Porque muitos querem o dom, ou melhor, querem pastorear, mas não recebeu de Deus o dom para pastorear. E esse dom quem dá é o Espírito Santo, é o Senhor é quem dá esse dom, que capacita a pessoa para o ministério pastoral. Isso vem de Deus, assim como os demais dons ministeriais. Vem do Senhor para edificar, para fortalecer a sua igreja. Mas na condição de pastor, ele tem uma grande responsabilidade. A primeira delas, eu aprendi isso ouvindo o pastor Estevão Ângelo, de saudosa memória, ele ao ministrar numa escola bíblica e falando sobre a teologia pastoral. Ele trouxe um ensinamento a respeito das 3 vinhas que o pastor precisa cuidar. A primeira vinha que o pastor precisa cuidar é a sua própria vinha, a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus tem que estar liberada. Aqui a comunhão entre ele e o Pai tem que estar aberta, para que ele tenha essa íntima relação com Deus. A segunda vinha que ele tem que cuidar é da sua casa, da sua família, esposa e filhos. Porque às vezes o pastor ele se preocupa muito lá com a igreja, cuida demais lá da igreja, mas esquece, abandona a sua casa. É triste saber quando vemos alguns pastores que a igreja como um todo o abraça, o venera, por ser ele um grande pastor. Mas quando olha para a família, vê uma família destruída, filhos desviados, filhos totalmente sem nenhum alicerce espiritual, porque ele cuidou lá, mas esqueceu aqui. Então o pastor precisa cuidar primeiramente de si e depois da sua família, a esposa e os filhos. Ele como esposo e como pai, como líder, como sacerdote da sua casa. O pastor tem que ordenar bem a sua casa. Por isso que Paulo disse: aquele que não ordena bem a sua casa, terá ele cuidado da igreja de Deus? Paulo faz esse questionamento ali quando escreve a Timóteo. Por isso, o pastor ele tem essa vinha, a vinha da família, ele precisa cuidar. E depois a terceira vinha, que é a igreja do Senhor Jesus.
cuidar do rebanho que lhe foi confiado. Ele tem esse dever, esta responsabilidade, porque o Senhor Jesus, ele vai cobrar dos pastores o cuidado que ele dedica, a maneira como ele trata a sua noiva, porque ele cuida de uma noiva que não é dele, ele cuida de uma lavoura que não é dele. Então, esta é a função do pastor, esta é a função pastoral, o cuidado do pastor. Por outro lado, nós encontramos também que temos que ter o exemplo do ministerial de Cristo, a missão pastoral. Então nós temos que primeiro apacentar as ovelhas, o cuidado das ovelhas. Mas a função do pastor, ela é polivalente. O pastor, ele tem várias coisas que ele precisa cuidar da igreja. Não é apenas, ele tem que ensinar a igreja, ele tem que doutrinar a igreja, corrigir a igreja, porque tem pastor que não corrige o povo. E às vezes o povo vai sem correção, quando vem um outro pastor, este que veio para corrigir sofre, porque o seu antecessor não corrigia a igreja caminhava solta, fazia o que bem entendesse, o que estava na cabeça, e o pastor era apenas uma peça decorativa na igreja. E pastor não é peça decorativa. O Senhor reprova a igreja, o Senhor julga a igreja. Mas antes de reprovar, antes de julgar a igreja, o Senhor julga o pastor, o líder, aquele que está na frente. Assim nós aprendemos aqui nas cartas que ele envia às 7 igrejas da Ásia. Primeiramente ele trata com o anjo da igreja, depois com as ovelhas. E diz, olha, tem mais lá, tem algumas que estão para morrer, cuida delas, porque eu virei contra ti. Esta é um peso, é uma responsabilidade muito grande que o pastor tem no cuidado da igreja. E não somente isso, o pastor precisa cuidar dos falsos obreiros, dos falsos profetas, aqueles que vêm, os falsos pastores, pessoas que vêm trabalhando sorrateiramente para destruir a obra, para arrebatar os crentes da igreja, desviar, trazer doutrinas errôneas. Então ele tem que ter uma postura apologética, uma postura administrativa, saber administrar bem os bens materiais da igreja, as ofertas dos irmãos, os donativos, aquilo que é ofertado à igreja, a questão social, a questão patrimonial. Tudo isso é responsabilidade do pastor, porque nós temos que ter, além da administração patrimonial, a administração financeira da igreja, saber administrar financeiramente, porque às vezes chega-nos situações que tomamos dela conhecimento e nelas fomos inseridos para tratar alguns assuntos, que nós vemos campo totalmente perdido na mão de agiota, pela má administração do pastor. E ele acabou caindo na mão de agiota. E foi uma luta, uma batalha para que ele pudesse, para que a igreja pudesse se libertar. Os irmãos não tinham culpa de nada, mas a péssima administração financeira do pastor levou a igreja a isso. Então são coisas que o pastor precisa ter cuidado com as questões materiais da igreja, e não somente espiritual. Às vezes a pessoa traz problemas que o pastor nunca viu, problemas de ordem jurídica, que é de ordem social, de ordem política, é trazido para o pastor. E o pastor, como homem de Deus, ele tem a responsabilidade, ainda que ele não saiba, não conheça, não domine o assunto, mas ele tem que buscar a Deus em oração para dar uma palavra de conforto àquela ovelha que veio em desespero buscar socorro, buscar abrigo e uma orientação pastoral. Então o pastor, ele tem uma orientação independente da profissão da ovelha, independente da atividade da ovelha. O pastor, ele tem uma responsabilidade em orientá-los na sua conduta, na sua vida perante a sociedade. E o próprio pastor tem que preservar o seu nome na sociedade e seguir ali então o exemplo como Cristo fez. Cristo, ele fez essa colocação, se colocou
a igreja, morreu, deu a vida em prol da sua igreja. E é o que Paulo nos ensina lá na carta aos Efésios, no capítulo 5. Quando ele começa a falar ali a respeito da família, ele vai falando do casamento, do relacionamento do homem com a mulher, e quando chega no capítulo 32, ele diz, ou melhor, capítulo 5 de Efésios, e o versículo 32, ele diz: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, quando ele fala a questão do casamento no capítulo 32 de Efésios, aí ele vem no versículo 32 e fala: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim como há o relacionamento de Cristo com a igreja, há o relacionamento do marido com a mulher. E nesse quesito entra quem? O pastor. Para que no cuidado com a igreja, no zelo com a igreja, no amparar, no orientar, no trazer à igreja aquele alimento espiritual que ela precisa. Assim, amados, nós chegamos na conclusão desta lição, que o Senhor Jesus, ele é o nosso pastor por excelência, e que o ministério pastoral, ele é dado por Deus. Ele prepara, ele aperfeiçoa o crente, dando-lhe capacidade, capacitando com o dom ministerial de pastor, para que a sua igreja, para que os crentes seja edificado para louvor e para a glória do seu próprio nome. Que Deus vos abençoe e vos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.